Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Aqui quem fala é o professor Aislando, do Centro Educacional Paideia. E hoje, olha que incrível, nossa videoaula com a nossa última atividade avaliativa. Finalmente, não é? Olha, nesse bimestre a gente falou um pouco sobre todos os tipos textuais, mas a gente focou no tipo dissertativo, argumentativo, não foi? E para focar ainda mais, a gente falou sobre um gênero textual que está dentro desse tipo, que é o artigo de opinião. Vamos lá? Gente, só para a gente relembrar, a gente já falou bastante sobre isso esse bimestre, não é? Mas o artigo de opinião, ele está dentro do tipo dissertativo, argumentativo. Por quê? Porque, como é um texto dissertativo, ele primeiro ele vai expor é, uma ideia, um fato, ele vai falar sobre algo real, não é? Da nossa vida cotidiana. Isso pode ser na área das ciências, da história, da geografia, enfim, de qualquer área, de linguagens, tá bom? O artigo de opinião também, além de falar sobre isso, ele vai utilizar argumentos. Por isso que ele é dissertativo, argumentativo. E o que são argumentos? Argumentos, olha só, ah, é quando a gente utiliza fatos sobre aquele assunto para expor a nossa opinião, para levar o leitor a conhecer um ponto de vista sobre determinado assunto, o ponto de vista que a gente quer, enquanto escritor, que ele conheça, não é? Então, com os argumentos, nós vamos mostrar fatos sobre aquele assunto que levem o leitor a perceber um lado ruim, um lado bom, ou a conhecer mais sobre aquele assunto, tá bom? Os argumentos levam a isso, sem que a gente torne isso o texto pessoal. Como é que a gente torna o texto pessoal, professor? Quando a gente coloca marcas no texto, que o leitor vai perceber que é a nossa opinião direta, como por exemplo, eu acho isso, ou eu penso assim, ou nós vemos desse lado, algo desse tipo. A gente vai excluir essas marcas, tá bom? Essas palavras, essas frases. A gente vai apresentar nossa opinião colocando fatos, colocando informações sobre aquele tema, tá bom? Como aqui está colocando muito bem, ó, é um gênero textual argumentativo que pertence à esfera jornalística e que se caracteriza pela exposição e defesa de um ponto de vista sobre determinado assunto. Então, se a gente vai defender aquele ponto de vista, é porque a gente tem uma opinião sobre ele, não é? E a gente quer que a pessoa que está lendo é, tenha conhecimento sobre esse ponto de vista e, se possível, até concorde com esse ponto de vista. Por isso que nós vamos colocar informações, tá? Como é um texto dissertativo e argumentativo, a gente precisa seguir uma estrutura. Não podemos esquecer essa estrutura. Então, na introdução, a gente vai apresentar o tema sobre o que a gente está falando, tá bom? Lembram a diferença de tema e tese? No tema é um tema mais geral. Por exemplo, um tema pode ser a leitura durante a infância. Olha que legal. Crianças que começam a ler. Qual é o tipo de leitura? Aí a gente vai para uma tese, que é justamente isso. Qual é o tipo de leitura apropriada para crianças começarem a ler? Então eu tenho um tema, que é a leitura na infância, mas olhem como esse tema ele é amplo, não é? Então eu vou pegar uma tese de dentro desse tema. A minha tese é
analisar os tipos de leitura mais apropriadas para crianças. Aí eu já especifiquei mais, não é? Na introdução do nosso artigo de opinião, a gente vai apresentar o nosso tema, apresentar a nossa tese, sem ainda dar maiores informações sobre ela. A gente vai apresentar ao leitor o que é que a gente está falando, por que a gente vai falar daquilo, qual a importância desse assunto para a gente estar falando sobre ele. No desenvolvimento é que nós vamos trazer os argumentos, os fatos, as informações, os dados sobre a nossa tese apresentada aqui na introdução. Aí aqui no desenvolvimento eu vou mostrar exemplos de livros que podem ser apropriados, por que esses livros são mais apropriados. Eu posso exemplificar também por que determinados livros não são indicados, não é? Já que eu estou desenvolvendo a minha tese, que foi a tese que eu acabei de dar esse como exemplo, livros mais apropriados para crianças que estão começando a ler, eu posso falar sobre tudo isso no meu desenvolvimento. E na conclusão eu posso fazer de algumas formas. Se eu apresentei um problema, na conclusão eu posso sugerir uma solução para esse problema. Se eu apresentei uma informação nova que eu quero que o leitor conheça, eu posso, de alguma forma, resumir o que eu falei aqui durante a conclusão. Tá bom? Isso são formas de a gente concluir o nosso texto. Tá bom? É importante que durante a nossa atividade avaliativa, a gente siga isso aqui, ó. Nada de fazer texto com um parágrafo apenas. A gente precisa estruturar o nosso texto, fazer uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Então, no mínimo 3 parágrafos, para que esse texto seja um texto bem desenvolvido, não é? Ele precisa dessa estrutura para que a gente consiga desenvolver o conteúdo do nosso texto. Aqui na nossa atividade avaliativa, olhem só. Primeiro a gente tem essas instruções aqui, ó. Leia e assista os textos abaixo. Destaque as principais ideias que podem ser utilizadas como argumentos. Então a gente já tem aqui 2 passos. Primeiro, a gente vai ler e assistir. A gente tem 3 textos, tá bom? Primeiro, o trecho de um artigo jornalístico. Olha só. Como a ciência explica que nunca esquecemos de algumas músicas. Então vocês vão ler esse trecho aqui. O texto 2 é um vídeo onde vocês vão acessar esse link que vai junto com o PDF, tá bom? E vocês vão assistir a esse vídeo. É só assistir. A gente não aprendeu lá no começo do ano que existem vários tipos de texto. Textos escritos, textos falados, textos mais visuais. Então a gente tem aqui um texto bem visual. Assistam esse vídeo com bastante atenção porque ele faz parte da nossa avaliação. E por fim nós temos aqui um texto expositivo de uma enciclopédia falando sobre a doença de Alzheimer, que é uma doença que atinge grande parte da população idosa. Tá bom? Então, depois que a gente leu esses textos e assistiu também a esses textos, a gente vai destacar as principais ideias que a gente pode utilizar como argumento. Gente, um artigo de opinião, ele vai precisar de argumentos. Lá no desenvolvimento, a gente vai falar, a gente vai citar, a gente vai colocar fatos e informações sobre o assunto que a gente está falando, não é? Por isso que a gente precisa ler. Desses textos que eu mostrei, vocês podem destacar trechos que vocês vão citar, pontos que vocês concordam, pontos que vocês acham mais interessantes para colocar no artigo de opinião de vocês, tá bom? Aí lá no final, a gente vai produzir o nosso artigo de opinião com o tema. Esse aqui é o tema. Como o Alzheimer pode afetar pessoas idosas. Aí, a partir desse tema, vocês podem desenvolver, falar sobre o que vocês quiserem sem fugir desse tema, tá bom? Vocês podem utilizar outros materiais, podem pesquisar na internet sobre
o tema e tudo. Só não pode fugir desse tema, falar sobre outra coisa que não tenha a ver com esse tema, tá bom? Aí a gente vem para cá, onde a gente vai desenvolver os 3 parágrafos. Se o desenvolvimento ficar pequeno em um parágrafo, vocês podem aumentar, fazer um parágrafo de introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento, mais um parágrafo de conclusão. Mas é importante que tenha no mínimo 3 parágrafos, tá bom? Não esqueçam de criar um título para o artigo de opinião de vocês, isso faz parte, tá bom? Então, pessoal, essa é a nossa atividade avaliativa. Lembre-se de fazer com caneta azul ou preta, letra legível, o mínimo de rasuras possíveis, tá bom? Com corretivo, tá bom? Gente, desde já, Feliz Natal para todo mundo, Feliz Ano Novo. Já falo isso todo final de vídeo, tenho certeza que vocês sabem. Estou com muita saudade de vocês, espero que a gente se veja logo, tá bom? Boa avaliação, confio muitíssimo no potencial de vocês e sei que vocês vão simplesmente arrasar nessa avaliação. Sei que todo mundo vai tirar notas excelentes, porque vocês são espertos, inteligentes e tudo mais, tá? Tchau, tchau. Pra gente não perder o costume, saudades and I miss you. Misturando tudo já aqui, inglês e produção textual. Tchau, gente.